Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Glória a Deus. Irmãos, hoje Deus tem uma palavra. Abra o teu coração para você receber de Deus. O tema é: qual o objeto da sua fé? Qual o objeto da sua fé? Feche os seus olhos, diga assim comigo: querido Espírito Santo, eu abro minha mente e o meu coração para o mover da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Estou aberto para o Senhor. Amém. Queridos, então veja bem, não há dúvida de que a principal prioridade dos seres humanos é suprir suas próprias necessidades. Então nós temos que perguntar se esse é o foco correto. Então o homem, a mulher, o ser humano, ele tem essa prioridade: suprir as suas necessidades, querer coisas. Esse é o foco correto? Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí nós vemos que, se você fizer uma campanha dizendo: olha, você vai prosperar, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, a igreja lota, porque as pessoas querem se beneficiar, né, com isso. Porém, nós temos condições hoje de afirmar que não, este não é o foco, pois a humanidade em geral, sofre as consequências de direcionar suas prioridades e a sua fé num projeto errado, num foco errado, num objeto errado. Então, aonde você tem direcionado a sua fé? Eu separei aqui, existe um negócio chamado pirâmide de Maslow. Aqui. Esse Maslow, ele era um cientista, pesquisador, e ele diz o seguinte: que o homem ele tem prioridades. A prioridade do homem é fisiológica. Então, a respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, que é o que você come, uma coisa vai transformar em outra, excreção, que é ir no banheiro. Depois, a necessidade de segurança, depois de amor e relacionamento, depois de estima e depois de realização pessoal, está no topo da pirâmide. Então, todo mundo quer isso. Isso daqui é uma ordem para o homem natural. Para o homem que não conhecem a Jesus. Então essa é a hierarquia de necessidades de Maslow, que ilustra realmente o nosso comportamento. Então o que motiva o meu comportamento? Eu preciso comer. É a necessidade fisiológica, básica. Eu preciso ir no banheiro. Eu preciso de água, né? Aí depois eu preciso de segurança, eu preciso me sentir seguro. Depois eu preciso de amizade, família, intimidade sexual, amor. Eu quero ser amado, não tem disso. Mas isso tudo é o homem natural. Ele precisa de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E aí nós vemos o que? Aonde que entra os coaches, né? Os coaches da vida. Aí você encontra pastor coach, psicólogo coach, tudo coach. Então aquela história do motivacional. E por fim, realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, etc. Entretanto, Jesus ele vem e vira isso tudo de cabeça para baixo. Jesus ele vem para tirar isso e mostrar que não é bem assim. Por quê? Porque o reino dos céus é diferente do reino terreno. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus funciona diferente. Então, a partir da expectativa celestial, as prioridades humanas da lista de Maslow
estão deturpadas. O foco das pessoas encontra-se distorcido e muito distanciado do original de Deus. Porque Deus, ele cria o homem com um propósito. Ele cria o homem com um objetivo. Então nós vamos ler Mateus 6, 25 a 30 agora. Esse é o texto base da nossa mensagem hoje. Mateus, você já conhece, mas nós vamos aprofundar nesse texto rico. E diz assim: portanto eu digo, Jesus está falando aqui, não se preocupem com a sua própria vida. Então Jesus já começa chutando o pau da barraca. Jesus está dizendo, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, não se preocupem com comida ou com bebida. Nem com o seu próprio corpo, então não se preocupem. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Para por aqui, depois a gente continua. Então, queridos, veja bem, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Olha que a principal palavra de Jesus aqui é: não se preocupem com a vida. Queridos, quem já ouviu a frase assim, tem que trabalhar para ganhar o leitinho das crianças? Tem que defender o leitinho das crianças. Tem que ralar para ganhar o leitinho das crianças. Queridos, isso Deus nos dá. Isso não é prosperidade. Isso é um direito que todo homem tem. E Deus dá. Então, você que é filho de Deus não tem que trabalhar por causa do leitinho das crianças. Isso Deus dá até para quem não é cristão, que não crê em Jesus. Então, no entanto, é exatamente isso que fazemos. Nossos dias estão repletos de preocupações com coisas que Jesus disse para que não nos preocupemos. Então eu tenho um dia repleto, uma semana repleta, um mês repleto de preocupações com coisas que Jesus disse: não se preocupe. Não se preocupe. Gente, ele fala um aiá que dá a impressão que está batendo. Não se preocupe. Por quê, queridos? Porque tem gente preocupada: o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Isso são as necessidades básicas da vida. Irmãos, e Deus cuida. Eu tenho experiência disso. Quando eu saí para o ministério, há 30 anos atrás, eu falei com Deus o seguinte: falei, Senhor, eu nunca aceito passar necessidade. O Senhor é o meu patrão. Então o Senhor não vai me deixar faltar nada. A empresa que eu trabalho é rica. Amém ou não? E nunca faltou, irmãos. Eu me lembro que um dia, só algumas experiências sobre essa questão, para você ver como é que Deus supre. Chegou um pastor em Alto Piquiri, e era assim, o pastor gostava de ir em casa, ele só gostava de ir também na hora do almoço.
Morava eu e minha avó, eu era solteiro. A gente tinha comida para nós, mas chegou o pastor, a esposa e a filha. E eu falei, Jesus, e agora? E vieram para o almoço. Falei, Jesus, eu preciso dar um jeito aí. Passou 20 minutos, não mais, o irmão bateu palma. Pastor, eu vi que chegou alguém na sua casa, eu vim trazer uma mistura para vocês. Ele levou uns hambúrgueres, que foram talvez um dos melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida. Hoje chama-se de gourmet. Na época era feito lá mesmo. Uma outra situação, o irmão levou um monte de frango. Quando eu estava em São Paulo já, nessa época eu estava auxiliando, e eu ganhava R$300 por mês da igreja. Só que eu gastava 200 com ônibus, com passagem de ônibus. Eu morava longe da igreja. Então, eu, malemar, quase tinha dia para comer um cachorro quente. E um dia eu falei, ai Deus, eu queria tanto ir num restaurante bonito, comer uma comida gostosa, mas num lugar chique, Jesus. Eu queria um negócio assim, queria que você preparasse para mim. E eu falei isso com Deus. Na segunda-feira, o pastor Walter chegou, a gente fazia programa de rádio junto, e ele disse, Renato, me ligaram para a gente orar num restaurante lá na Vila Ema, chama Livorno. É um restaurante caríssimo, zona sul de São Paulo, é só de magnata. Você tem uma ideia, naquela época, irmãos, em 1997, 98, outro dia, um prato lá custava R$70. Você almoçar lá. Sabe o que é isso? Não sei quantos anos vou dar essa conta. Caríssimo. E eu falei, tem uma coisa boa. Ela disse que é para a gente fazer uma campanha de 7 dias e ir na hora do almoço, que a gente já vai, almoça e ora. Foi a Jesus aí respondendo a minha oração. Eu pedi ele me deu 7. Num lugar caro, chique e de graça. Porque Jesus faz, irmãos. Então é o que Paulo está dizendo, que ele cuida de nós. Amém? Ele cuida de... Paulo não, Jesus está dizendo. Não é Paulo não, Jesus está dizendo. Que ele cuida de nós. Então eu estou preocupado, o que eu vou fazer, meu Deus? E, queridos, confiem em Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus diz. Não ande ansioso, por quê? Porque a ansiedade dá infarto, dá pressão alta, dá derrame, dá batedeira, dá taquicardia, dá falta de ar. Não é assim? Então, no mundo de hoje, a maioria das pessoas lida com a vida de duas maneiras. Ou trabalham para viver, ou vivem para trabalhar. Então, uns trabalham para viver. É o seguinte, se eu ganhar 100 a 1 por dia, tá bom. Eu pagando minhas contas, tá tudo certo. Né? Beleza. Agora, os outros vivem para trabalhar. Não tem que correr, porque eu tenho que tirar o atrasado, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. Tem uns que você fala, irmão, você não veio no culto hoje, por que não, pastor? Porque eu tive que trabalhar domingo. Não, mas sabe como é que é? A gente não pode parar de jeito nenhum. E aqui que eu quero chamar a atenção, porque, queridos, quantas vezes nós tocamos o errado? Eu já tive experiência de pessoas dizer assim, pastor, eu estou numa situação difícil. Então tá, irmão, mas eu tenho percebido que você não tem na igreja. Dono de padaria, lá em São Paulo também isso. Foi aqui. Dono de padaria. 2 na mesma situação. Não, pastor, é que eu tenho que... A padaria fica aberta domingo até às 9. Fecha a padaria às 5. Não, mas se eu fechar a padaria segunda-feira é dia de pagar as contas, meu irmão. Se Jesus não te abençoar, não adianta. Você acha que 2 horas mais da padaria aberta no domingo vai resolver o teu problema de pagar a conta? Não, mas a coisa está feia, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Falei, irmão, fecha a padaria às 5 horas e vai para a igreja, vai adorar a Deus. Não, mas não dá porque não sei o quê. 2 meses depois, ele estava no culto. Falei, irmão, que bom, conseguiu fechar a padaria? Ele falou, fechei, pastor.
fechou mesmo, faliu. Focando na coisa errada. Se eu foco em Jesus, irmãos, Ele vai prover. Estão entendendo ou não? Se eu foco em Jesus, a coisa vai acontecer. Essa é a questão. Então, eu preciso trabalhar, e a pessoa vive para trabalhar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para ir no grupo familiar, não tem tempo para fazer uma evangelização, não tem tempo para falar do amor, não tem tempo. Aí não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, para o marido, para a esposa. Aí quando perde tudo, acorda para a vida, mas aí já foi. Aí Jesus disse que essas duas abordagens estão erradas. Ele disse no versículo 25, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Você vive para trabalhar, ou trabalha para viver, põe o 25 para mim. E aí, gente, a vida é mais do que isso. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer, beber, vestir o próprio corpo, quanto ao se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. A vida é mais importante do que isso. Deus, quando Deus cria o homem, Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Deus já deu o jardim do Éden plantado, para Adão não ter que plantar. O jardim do Éden era tão perfeito que o trabalho de Adão era ficar dando nome para bicho, batendo papo com a Eva, tomando café com Deus toda tarde. Porque no jardim do Éden não caía folha seca, irmãos, tudo era perfeito. Adão não tinha que varrer o jardim. Não caía fruta podre no jardim do Éden. O Adão queria manga, ele ia lá, pegava a manga e comia manga, fresquinha, colhida na hora. Esse é o projeto de Deus. O trabalho é importante, sim, a labuta do dia a dia é importante, mas não define quem somos. Não devemos estar centrados em ocupações, senão perdemos o nosso propósito de vida. Claro, eu vou trabalhar, não é? Também a pessoa, então tá bom, então amanhã eu vou pedir demissão do emprego e vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando o anjo trazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes colocamos o trabalho primeiro que Deus, primeiro que a família, primeiro que tudo, irmãos. E aí você vê a pessoa morrendo, e aí eu disse a semana passada e repito hoje, aí a pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Que adianta você morar na Quinta do Golfe e não ter paz, não ter alegria, não ter saúde, os filhos tudo perdido, o casamento perdido? Que adianta? Então eu preciso agora colocar o centro, Jesus no centro. Então Jesus afirmou, não se preocupem, isto é uma atividade inútil que gasta energia, tempo, talento, dons, sabedoria e conhecimento, e até consome a nossa imaginação, porque eu estou correndo tanto, que eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo nem para imaginar. Mas eu tenho que fazer. Você está fazendo? Não, mas não está dando certo. Então, meu irmão, alguma coisa está errada. Por quê, queridos? Porque quando eu vou para o trabalho, o meu trabalho é para glorificar a Jesus. Então, Jesus, obrigado, porque eu tenho um trabalho, e nesse trabalho hoje eu vou glorificar o Senhor. Senhor, obrigado pela minha empresa, porque pela minha empresa eu vou glorificar o Senhor. Eu disse para alguém alguns dias atrás o seguinte, para um empresário, eu disse assim, olha, você sabia que ser empresário é um ministério? Porque as pessoas acreditam que ministério é só ser pastor, ou ser músico, ou ser cantor. Não, meu irmão. Você, no teu trabalho, é o teu ministério.
Então Deus te levantou como empresário, esse é o teu ministério, cumpra bem o teu ministério. Como? Colocando a tua empresa diante de Deus, crendo na ação do Espírito Santo, crendo no que Deus está fazendo, como Ele vai usar você, deixa Ele te usar para abençoar a igreja, para abençoar pessoas. Porque está cheio de gente que quer ser rico. Quer ser rico para quê? Eu quero ser rico porque aí eu vou comprar uma casa na praia. E aí eu vou ficar na praia. E vai para o inferno com a casa na praia e tudo. Eu quero comprar uma chácara com piscina, com não sei o quê. Tá, e aí depois, você não está vindo o culto por quê? Eu me lembro que eu já fiz isso, irmãos. Lá no começo do meu ministério, um menino chegou e falou assim, pastor, ora para mim ter uma bicicleta, eu moro longe. E aí, se eu tiver uma bicicleta, eu vou para a igreja. E bicicleta, mas legal, ok, eu orei, uma semana depois ele comprou a bicicleta. Pastor, Deus deu a bicicleta, glória a Deus, aleluia, amém. Aí começou a faltar na igreja, porque ele ia num lugar lá e tal. Aí o dia que ele apareceu na igreja, eu falei assim, cara, você está sumido, eu já sabia de tudo, né? Eu vou orar para roubar a tua bicicleta. Que isso, pastor? Eu falei, ué, a bicicleta está sendo uma maldição na sua vida. Deus me dá um carro para eu ir na igreja. Deus dá o carro para você vir na igreja. Você vem na igreja? Não. Queridos, essa é a questão. A prioridade nossa é Jesus. E quando eu coloco Jesus no foco, no centro, todas as outras coisas acontecem. Você está preocupado por quê? Porque você não está focando em Jesus. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Coloca para Jesus. Vocês estão entendendo, não? Irmãos, essa é a questão. O problema é que nós botamos a nossa confiança em coisas. Um dia, o Brian, que trabalha comigo lá no aeroporto, falou assim, pastor, a coisa aqui no ponto está ruim, feita nada. Fala que está boa. Confie em Jesus. Você não depende de ninguém, você depende de Jesus. Se você confiar em Jesus, a coisa dá certo. Semana passada, contou a Bíblia, pastor, essa semana, vou botar no táxi, Expresso Barretos. Só num dia eu fui 3 vezes. Está vendo como confiar em Jesus dá certo? Confie em Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Confiar em Jesus faz com que as coisas aconteçam. Por isso Jesus afirmou, não se preocupem. Por quê? Porque a preocupação é uma atividade inútil, faz você gastar energia, tempo, talento, dons, sabedoria, conhecimento, a tua imaginação. Só que a maioria das pessoas passa muito tempo se preocupando com coisas que não aconteceram, não vão acontecer, e com situações que ele também não pode resolver. Tem gente que está preocupado com coisa que nem existe, mas ele está preocupado. Não, mas e se? Alguém me disse, pastor, é da igreja. Eu fiquei triste. Foi ontem. Porque o Lula ganhou. O dia também. Pastor, não. Entrega a tua vida para Jesus e confia em Jesus. Porque quem vai socorrer a minha economia não é o Haddad, é Jesus. Você está entendendo, não? Isso é o reino de Deus, é assim que o reino de Deus funciona, querido. Nós fazemos parte de um reino que é o reino de Deus. E o reino de Deus tem um rei que é Deus. E ele cria a terra para que eu e você colonizemos a terra, sejamos uma extensão do céu. Por isso que ele diz que nós somos reis e sacerdotes na terra. Ele disse para nós, governe sobre a terra. Só que o que me dá o direito de governar, o que me dá o direito para a autoridade para esse governo, é estar ligado no reino dos céus.
Vocês estão entendendo isso? Eu já disse isso alguma vez, vou dar de novo, né? Quando eu fui pegar a assinatura do passaporte, o visto para ir para Angola, a embaixada da Angola é de frente com a embaixada da China. Literalmente, portão com portão, um de cada lado da rua. Qual é a diferença? A embaixada da Angola é uma casa grande, mas é um sobrado. A embaixada da China é uma quadra com 4 mansões daquelas antigas em São Paulo. Ou seja, a embaixada da Angola cabe dentro de uma das casas que tem dentro da embaixada da China. O muro é quase da altura dessa parede. Você não vê nada lá dentro. E guardas chineses ali, ó. Tenta entrar para você ver. Aí chegou alguém, eu lembro, deve ter alguém lá, abriu o portão. Eu dei uma olhada lá dentro, uma coisa chique demais da conta. Nem parece. Você olha assim, você vai ver a China ali dentro, porque ali é a embaixada da China. E uma embaixada é tão rica quanto o seu país. Isso quer dizer que nós estamos na embaixada do céu. Aqui é tão rico quanto o nosso país. Eu e você somos tão ricos quanto o nosso rei. Vocês estão me entendendo ou não? Então, se eu coloco a minha preocupação para o meu rei, para o meu Senhor, que é meu Pai, Ele vai cuidar de mim. Por isso que Jesus disse, não se preocupem. A única contribuição que a preocupação traz para a nossa vida é deixar-nos doentes. Você vai ficar doente. Veja que tem alguns estudos científicos identificaram que o estresse, e estresse está na moda, estressado hoje, né? Uma coisa na moda, relacionado com preocupação, é a principal causa de hipertensão, doença e doenças cardíacas. Preocupação é a principal causa de infartos, derrames. Por quê? Porque eu não sei o que eu faço. Oh, meu Deus, ei, Senhor, meu Deus, eu vou causar. Meu irmão, calma, você já falou com Deus? Não, mas. Não, meu irmão, fala com Deus. Fala com Ele. Todo dia. Nós ficamos preocupados porque temos prioridades erradas, o que também nos leva a desenvolver uma fé errada. Se eu creio corretamente, eu peço corretamente. Se eu creio errado, eu vou pedir errado. Então, se eu tenho uma fé incorreta, eu vou, não é? Desenvolver prioridades erradas. Aí eu pergunto de novo, qual é a sua prioridade? Outro dia eu disse isso aqui sobre a hora de ouro. Algumas pessoas começaram a fazer, falou, pastor, a coisa está acontecendo. E está acontecendo. E está acontecendo. Por quê? Porque eu preciso me relacionar com Deus. Eu estava em dezembro, a gente estava em Umuarama, falamos com o Paulino, foi em dezembro? Pérsia. Foi em dezembro que nós fomos lá no Paulino? Estava falando com o Paulino, falei, Paulino, está tendo tanto foco de incêndio na igreja que eu estou cansado de ser bombeiro. Ele falou, Renato, solta o extintor. Fala com o dono da igreja. Começa a falar com Deus. Eu falei, nossa, legal. Parei, irmão, de ficar correndo atrás. O Espírito Santo é com o Senhor agora. Amanhã, irmãos, já levanto e já vou para o meu tempo com Deus. Antes de qualquer coisa. Senhor. E aí eu oro por cada um de vocês. Eu vou visualizando o culto assim. Se eu não sei o nome, eu falo, Senhor, aquela pessoa que estava sentada assim.
Tenho orado por vocês, cada um de vocês. Por cada líder, por cada grupo familiar. Todo dia. Isso é legal, porque só ir gravar 1 hora de oração, só para orar para vocês. Para vocês. Depois vamos para a palavra. E aí Deus me deu essa palavra, estava aqui na igreja. Quase que eu caí da cadeira e falei, Jesus. Porque o Senhor me disse, o meu povo está com o foco errado. Está com preocupações erradas, estão com prioridades erradas, e por causa da prioridade errada, estão vivendo errado, estão recebendo errado. E aí Jesus disse, olha, vocês pedem e nada tendes, porque pedem errado. Jesus que disse isso. Vocês oram e não acontece nada. Por quê? Porque oram errado. Vocês até creem, mas creem errado. Irmãos, e aí não funciona. É quase pegar uma receita de bolo e não pus fermento, então o bolo não cresce, vira uma sola de sapato. Mas eu fiz tudo certinho, fez tudo certinho, menos não pôs fermento. Esqueceu de pôr açúcar, ele fica com gosto de farinha. Eu não sei fazer bolo, então eu não sei se é assim que faz bolo, eu estou falando. Eu fiz tudo certinho. Não, você esqueceu de alguma coisa. Alguma coisa ficou errada. Então ficamos preocupados porque temos prioridades erradas. O que também nos leva então a desenvolver uma fé incorreta, uma fé errada. Então vejamos 2 exemplos que Jesus nos deu. As aves dos céus e os lírios dos campos. Os pássaros não semeiam, não foi isso que Jesus disse? Não guardam alimento, porém nunca estão famintos. De maneira semelhante às flores do campo não tecem, não fazem roupas, não compra roupa, não costura roupa, não desenha roupa, mas estão vestidas com mais beleza e elegância que o próprio rei Salomão. O exemplo que Jesus deu. Por quê? Por quê? Porque Deus alimenta aves e cuida das flores. Põe o versículo 26 para mim. Olha só o que Jesus disse. Vocês estão entendendo, queridos, também? Está jóia? Ok? 26. Olha o que Jesus está dizendo. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quem que as alimenta? Tem uma tradução que vai dizer, o vosso Pai Celestial as alimenta. Veja bem que Jesus não está dizendo que Ele é pai das aves. Ok? Mas nosso Pai Celestial. Então, analisa uma coisa aí, meu irmão. Não é o pai delas, mas é o nosso Pai que as alimenta. Consegue entender isso? Então, é o que Jesus está dizendo. E vocês não têm muito mais valor do que elas? Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Nós temos valor para o nosso Pai. Nós somos cuidados pelo nosso Pai. Amém? Corrigida, fiel. Diz assim, olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então, queridos, veja bem, Jesus está dizendo que Deus é o nosso Pai. O nosso Pai é que alimenta as aves, é o nosso Pai que cuida das flores. E se Ele é o nosso Pai e cuida dessas coisas por nossa causa, então muito mais nós que somos filhos. Meu irmão, eu quero trazer você para o foco correto, para a fé correta, para receber correto. Quem está entendendo diz amém. Isso é importante, é o que Jesus disse.
Então o vosso Pai as alimenta. Ele não afirmou o Pai Celestial deles. É nosso Pai Celestial. É o mesmo que cuida dos pássaros. É o meu Pai que cuida dos pássaros. É o seu Pai, é o nosso Pai que cuida. E se Ele cuida de pássaros, se Ele cuida de flores que nascem hoje e morrem amanhã, quanto mais nós que somos seus filhos. Por isso que Jesus diz, não se preocupe. Creia. Amém ou não? Olha que interessante. Aba. As pessoas me perguntam, principalmente de quinta-feira agora as visitas. Pastor, quando eles recebem aquele copo? O que quer dizer essa sigla aqui? Não, não é sigla. Aba, no grego, quer dizer pai, paizinho, papai, no grego. Mas a palavra pai, no hebraico, a palavra no hebraico não é aba, significa fonte e sustentador, aquele que é a força da casa. Por isso que é pai. Pai em hebraico, no Velho Testamento, significa fonte, sustentador, aquele que é a força da casa. Então, ou seja, Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso sustentador, Deus é a força da nossa casa. Consegue entender isso, irmãos? Estão entendendo ou não? Então, portanto, se o Pai Celestial, que é a fonte e a sustentação da vida, cuida dos pássaros e das flores que hoje estão aqui e amanhã deixam de existir, vocês não acham que Ele vai cuidar de vocês também? E é quando você começa a crer, as coisas começam a acontecer. Você fala, meu Deus, uau, eu nem orei. Eu nem falei com Deus. Ele me socorreu? Sim. Irmãos, o Lucas nunca chegou e falou para mim assim, pai, eu preciso de um sapato. Ele nunca falou para mim, pai, eu preciso de roupa. Principalmente se você deixar ele sair sem roupa. Por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que eu tenho que ter fé como criança. A criança confia no pai. Então, comida, calçado e roupa, eu sei que ele precisa. Ele não precisa me pedir. Estão entendendo? Não? É isso que Deus está dizendo. Eu cuido de vocês. O nosso problema é que temos colocado a nossa fé no objeto errado. Mudamos a nossa fonte. Em vez de esperar no Pai Celestial, achamos que nós mesmos ou outras pessoas, como pai, cônjuge, patrão, governo, político, etc., que nos sustentam ou nos sustentarão. Ah, eu tenho porque o meu patrão, se não for o meu patrão, não, se não for Deus, irmão. Se não for Deus. Vou contar um testemunho aqui que eu não pedi autorização não, mas eu posso contar o da Marta que me contou outro dia, do Juninho. Juninho é esse menino fantástico. Juninho é crente pra caramba. Ele, o João e a Marta, eles têm uma loja virtual de móveis usados. E o Juninho foi chamado para trabalhar, a Marta está me contando, ele foi chamado para trabalhar. E aí ele disse o seguinte, como é que eu vou trabalhar no emprego com horário e fazer a obra de Deus? Não dá, eu vou continuar vendendo e fazer a obra de Deus. Deus abriu portas de venda para ele, que foi uma coisa tremenda. Escolheu a coisa certa, vou escolher Jesus, o resto ele faz. Você está entendendo, irmãos? Vendeu muito, ela até falou quanto, não vou contar para vocês não. Mas foi tremendo. Porque escolha certa. Deus me deu um chamado. Se eu tiver um emprego registrado lá, que tem que entrar às 7, sair às 6, eu vou ter tempo limitado. E aí, como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer? E olha que ele faz muita coisa, vocês não sabem, mas ele faz. Aqui na igreja. Então eu vou escolher fazer a obra de Deus. Se eu escolho Jesus, Ele cuida das minhas. Eu cuido das coisas de Jesus e Ele cuida das minhas. Você está entendendo isso? Isso é lindo demais. Por quê? Porque se eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus, meu Pai, cuida das minhas coisas.
Se eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer, eu posso ficar tranquilo, porque Ele cuida de mim, para eu poder continuar fazendo o que Ele mandou fazer, para eu continuar cumprindo o propósito. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito nesta igreja. Então eu vou cuidar do propósito que Deus mandou eu fazer, e aí então Ele vai cuidar das minhas coisas, das suas coisas, irmão. Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu filho, Ele cuida da tua empresa, Ele cuida dos teus negócios, Ele cuida do teu dinheiro, Ele cuida. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que Ele cuida. Estão entendendo isso ou não? Essa é a questão. Oh, meu Deus, quanta gente está confiando na sua força. O problema é que quando eu confio na minha força, eu consigo coisas, claro que eu consigo. Só que eu vou ter que manter na minha força. Quando eu dependo de Deus, Ele me abençoa e Ele cuida, não é mais a minha força, é a força dEle. Então, segredo, vou repetir o que eu disse há pouco, cuide das coisas do Pai, que Ele cuida das suas. Ah, eu queria tanto ir no grupo familiar, eu não tenho tempo. Muda o pensamento, começa a ter tempo. Ah, mas se eu parar mais cedo, eu vou perder venda. Meu irmão, não vai. Porque Deus vai mandar o cliente para você de manhã. Quem consegue entender isso, em nome de Jesus? Quem está recebendo? Querido, você quer ter um ano abençoado? Prioridade é Jesus. Eu escuto alguém, as pessoas dizendo, não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer não sei o quê, se fizer a campanha não sei das quantas, se fizer o voto não sei das quantas, se fizer isso, se fizer aquilo. Não, meu irmão, você precisa colocar Jesus. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Não é a força do meu braço, é a força de Jesus, porque com Jesus ninguém pode. O problema é que tem uns até, tem crente que tem lá na porta de casa, comigo ninguém pode. Não, meu irmão, não é com você que ninguém pode. Ninguém pode é com Jesus na tua vida. Consegue entender isso, amém? Essa é a prioridade, é a mentalidade do mundo. Qual é a mentalidade do mundo? Eu preciso fazer, eu preciso correr, eu preciso depender de alguém. Ah, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse não sei aonde, se eu fizesse não sei o quê, se alguém me ajudasse. A gente fica igual o paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega e fala, você quer ser curado? Ah, Senhor, se eu tivesse alguém que me jogasse no tanque, não tem ninguém que me joga no tanque, faz 38 anos que eu estou aqui. Aí quando o anjo vem, mexe as águas, o cego que corre, né, não é paralítico, ele pula primeiro que eu. O que tem problema no braço pula primeiro que eu. O que está doente pula primeiro que eu. Eu estou aqui, Jesus, eu não tenho ninguém. Eu falei assim, para. Eu não te perguntei se você quer que eu te jogue no tanque. Eu perguntei se você quer ser curado. Quero, claro. Então pega a tua cama e vai embora para casa. Por quê? Porque Jesus não depende de um anjo mexendo as águas. Ele é Senhor. Ele não depende de governo, ele não depende de plano econômico, meu irmão. Ele depende, se você crer, Ele age na tua vida, porque Ele é Senhor do céu, da terra e do inferno. Ele é Deus. Meu Deus, irmãos, não sei se você está conseguindo entender a dimensão desse negócio. As pessoas estão colocando a fé em coisas. Se eu tiver Meu Deus, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo extremamente competitivo, onde se prega ideia de cada um por si. Temos de lutar, trabalhar por tudo. Então agarramo-nos a isso com firmeza. Isso é correto? Não. Por quê? Porque a prioridade, a mentalidade do mundo é essa. A mentalidade, a prioridade do céu é outra. O reino de Deus funciona diferente. O reino de Deus trabalha diferente.
O reino de Deus é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você acha que você está aqui à toa? Não. Você veio aqui porque você não tinha o que fazer? Não, espero que não. Você veio porque Jesus te trouxe. Porque o Espírito Santo te trouxe. E aí a pergunta é, qual é a sua fonte? Se você está procurando sustento em qualquer outra pessoa, que não é o nosso Pai Celestial, isso pode explicar por que você se esforça tanto e não consegue mudar de vida. Meu Deus. Vou até repetir isso, que eu acho que vocês não entenderam. Depois vai ter tudo no YouTube, viu, irmãos? Agora ficou o negócio. Você pode ouvir essa mensagem várias vezes depois, mas presta atenção. Se você está procurando sustento em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o nosso Pai Celestial, isso explica por que você se esforça tanto e não consegue mudar de vida. Eu estou tentando, tá? Continuo tentando. Eu já fiz de tudo, que bom, então agora comece a confiar em Jesus. Porque, irmãos, Deus sempre é o último que nós procuramos. Já perceberam isso? Que Deus é o último que a gente procura? A pessoa, o médico deu o diagnóstico de câncer. Aí o fulano vai no benzedor, na benzedeira, no transcendental, no transcultural, no chinês, bom, não tem mais o que fazer, vai morrer. Então vamos na igreja, quem sabe? O casamento estava um desastre, procurou psicólogo, terapeuta de casais. Vamos ver agora se Jesus conserta. A empresa já chamou o coach, psicólogo organizacional, já chamou. Vamos agora orar para ver se Deus faz alguma coisa. Você entende isso? Talvez por isso que a tua vida não mudou. Em contrapartida, se fizer do Senhor a sua fonte, Ele assumirá o controle da situação. Senhor, eu preciso de vender. E eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. Senhor, eu preciso de uma ideia para minha empresa. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da sabedoria de Deus. Me dê sabedoria. Entende isso, queridos? Quando isso acontece, é o nosso Pai Celestial que se encarregará de suprir as nossas necessidades. Para de ter medo, confie em Jesus. Deus te deu uma ideia de trabalho? Meu irmão, creia e vai. Deus te deu uma estratégia? Faça. Mas e se não der certo, meu irmão? Se foi Deus que deu, não tem como não dar certo. Confia nele. Ele é a sua fonte. O problema é que o paganismo está em plena atividade. Essa é a questão. Essa é a questão. Queridos, prestem atenção nisso. Qualquer religião que enfoque a aquisição de bens e a satisfação de necessidades pessoais é uma religião pagã. Deixa eu te dar. Deixa eu primeiro dar uma definição sobre paganismo, para você não se assustar, não. Definição de pagãos. Não se refere a não crentes, ateus ou pessoas más. Ao contrário, é uma expressão religiosa
A palavra pagão, na verdade, se refere aos adoradores. Ela diz respeito às pessoas que adoram a um Deus que não o Deus verdadeiro, revelado na Bíblia. Por exemplo, se o teu Deus é dinheiro, você é pagão, porque você está adorando Mamon. Se o teu Deus é o teu marido ou a tua esposa, você é pagão. Se o teu Deus é o teu carro, tua casa, teu trabalho, você é pagão. Entende isso? Isso é paganismo. Irmãos, o problema é que o paganismo está ativo hoje. E sabe aonde que ele age, irmãos? Aperta os cintos. Como diz o Papa, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Ah, vocês não querem que eu fale, vamos continuar então. Falo, não falo. Então fala para mim, fala. Aos domingos nas igrejas evangélicas. Porque eu vou para receber coisas e não para adorar a Deus. Eu vou porque essa semana eu preciso fechar um contrato, eu vou porque essa semana eu preciso arrumar um emprego, eu vou porque essa semana eu preciso pagar uma conta, eu vou porque essa semana será uma semana extraordinária se eu for na igreja. Se eu não for, o diabo vai vir, vai roubar eu vou bater o carro, vou acontecer, então eu vou fazer algo. Meu irmão, isso é paganismo, porque eu estou procurando coisas e não o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Porque presta atenção, meu irmão, não estou falando que é errado ser próspero nem nada, que não é verdade. Nós somos prósperos sim, só que a prosperidade é consequência da minha vida com Deus, a saúde é consequência da vida com Deus, a vida abundante é consequência da vida com Deus. Isso é consequência, não é a prioridade, não é a fonte. Você está entendendo a questão? Porque se a minha fonte é Jesus, eu posso ficar milionário, a minha fonte vai continuar sendo Jesus. Aí ele pode me dar dinheiro, por quê? Porque eu vou investir no reino, eu vou investir na igreja, eu vou investir em evangelização, eu vou ajudar o pobre, a viúva, o órfão, quem for preciso. Você está entendendo, irmãos? Aí eu posso até ir para a praia. Aí eu posso até ter a casa na praia, eu posso até ter a chácara dos sonhos, posso. Só que a minha prioridade não é isso. Eu tenho a casa na praia, mas de 7 a 10 de setembro, que é uma semana feriado aí grande, vamos ter evangelização, Atos 29. Eu não vou para casa na praia, eu vou ganhar alma para Jesus. Vocês estão entendendo? Porque agora isso é só um detalhe. É um bônus que Deus me deu. Vamos abrir 6, 31 ao 34. Vamos lá. Mateus 6, de 31 ao 34. Você viu que eu estou deslanchando esse textinho hoje, não tem muito texto não, só isso, né? Agora, aos 31, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Tem gente já pensando, o culto não acaba, o que é que eu vou jantar? Não tem? Tem, olha lá, a cara da Ana já riu. Né? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Está vendo, irmã? Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Vai ter tradução que vai dizer os mundanos. Tem tradução que vai dizer os incrédulos. E é Jesus que está falando, irmãos, não fui eu. Quem sabe que não fui eu que escrevi a Bíblia? É Jesus que está falando. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, aqui está o segredo, busquem, pois, em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto, não é no final do dia. Ah, eu não consegui orar hoje, mas eu vou orar depois. Não vai, irmão. Não vai. Porque chega no final do dia, está quebrado. Eu falo isso porque por experiência na academia. Eu não vou. Você chega 5 horas da tarde e já fala para mim, vamos para a academia comigo? Eu falo, claro que não. Estou quebrado, 5 horas da tarde, academia, eu quero é deitar.
Aí o cara acha, não, vou orar depois da janta você está com sono, você liga a televisão, começa a ver um filme, dorme no meio do filme e acabou, Jesus ficou, meu irmão. Por isso que eu disse, tem que ser o primeiro. Você acorda de manhã, acorda 15 minutos mais cedo para orar, para falar com Deus. Senhor, obrigado por esse dia é o dia que o Senhor fez, por isso que eu me alegro e me regozijo nele, aleluia. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. E aí Jesus está dizendo isso, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui está falando de justiça mesmo, de viver uma vida justa, não de ser justificado, mas viver uma vida justa. O reino de Deus é um reino de justiça, não há injustiças no reino de Deus. E todas essas coisas, consequência, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Comida, bebida, roupa, etc. Então, essas coisas são consequência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, sem me preocupar, as bênçãos me seguirão. Aí eu linkei com Deuteronômio 28, né? As bênçãos me seguem. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, aonde eu vou, a bênção vai. Aonde eu entro, a bênção entra. Aonde eu chego, a bênção chega. E se eu pulo, a bênção pula. Se eu corro, a bênção corre. E a Bíblia diz que ela me alcança. Ou melhor, ela já me alcançou em Cristo Jesus. Porque Ele me deu o Espírito Santo que habita em mim. E agora, onde eu vou, eu sou abençoado e abençoador. Meu Deus do céu, querido, você precisa entender isso. 34. Portanto, Jesus vem de novo. Não se preocupem com o amanhã. Amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, por isso que eu durmo e durmo bem. Tem conta para pagar amanhã. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Hoje eu vou dormir. Porque Deus abençoa a gente enquanto a gente dorme, porque Ele não dorme. Nunca mais diga para a pessoa, nossa, eu dormi que nem um anjo. Alguém falou isso para mim, ih, dormi que nem um anjo. Eu falei, então você ficou a noite inteira acordado. Eu falei, por quê? Eu falei, porque anjo não dorme. Anjo não dorme. Você está entendendo, queridos, a questão? Então, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o mês que vem. O ano que vem, que para, é hoje. Eu vou adorar hoje, eu vou buscar Deus hoje, eu vou louvar a Deus hoje. E deixa eu ensinar, louvor, o que é louvor? Aqui, não estava no esquema não, mas eu vou explicar rapidinho, porque eu quero que você comece sua hora de ouro amanhã. Cedo, acordou, você já vai. Louvor, elogio. Senhor, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, glorioso, poderoso, amoroso. Adoração exige gesto. O que é adorar? Quando eu levanto as minhas mãos, eu adoro. Quando eu ajoelho, quando eu me prostro igual eu estou, eu adoro. Quando eu me ajoelho, eu adoro. Tem gente que acha que esse ajoelhar é um ato de religiosidade. Não. Você descobriu, eu descobri depois também, né? Então você vai adorar a Deus quando você dobra o teu joelho. Quando você se prostra diante de Deus. Isto é adoração. Você não precisa falar nada. Você não vê na Bíblia que fala assim, chegando a pessoa, se prostrou aos seus pés e o adorou? É isso. O ato de se prostrar é adoração. Glória a Deus. Eu não tenho nada para falar com Deus. Então, Senhor, estou aqui. Se prostre diante dele. Adore. Consegue entender isso ou não? Amém ou não? Queria terminar isso hoje. Não sei se vai dar. O problema, queridos, então, é o quê? Que você anda adorando coisa errada. Então, pagãos são os adoradores de alguma coisa que não seja Deus. O Deus verdadeiro, né? A palavra pagão é o equivalente à idolatria.
Então, se colocasse ali, os idólatras procuram essas coisas, é o equivalente. De acordo com Cristo, ir em busca de bens, ficar preocupado com a aquisição deles e a satisfação das nossas necessidades básicas é atividade pagã. Porque você não está confiando nele. Está confiando em coisas. Entende isso, não, irmãos? Mas Deus me ensinou isso. Eu sou crente há 46 anos. Eu sou do século passado, se você não sabe. Me batizei dia 30 de janeiro de 1983. Eu tinha 11 anos, quase 12. Fui consagrado para o ministério com 19 anos. Meu pai teve que me emancipar. Deus me ensinou algumas coisas na caminhada. E você tem um privilégio que eu estou ensinando você, sem você ter que passar pelo que eu passei. Olha que coisa boa. Seja esperto. Eu aprendi, irmãos, que para comprar um sapato eu preciso depender de Deus. E toda vez que eu fui fazer do jeito que eu queria, deu ruim. Só que às vezes eu quero fazer do meu jeito porque eu estou com pressa. E a pressa não me faz orar. A pressa faz eu pular o tempo de oração. O tempo de falar com Deus. Entendem isso? Com base nessa definição, cabe dizer que o paganismo continuou ativo no mundo. Como eu já disse há pouco. E as maiores reuniões pagãs são nas igrejas nos domingos à noite. Nas sextas-feiras, sei lá do que dia. E bota fé em coisas ao invés de Jesus. Eu vi um negócio no rádio, a pessoa diz assim, eu fiz um voto e recebi tal coisa. Eu não vou falar o quê para não perceber da igreja. E aí eu pus isso na porta da minha casa. E aí eu fiz um outro voto, eu tenho na chave do carro. Onde você foi, eu tenho isso. Peraí, igual ter crucifixo para mim. Igual ter um crucifixo, igual ter um patuá, né? Ou um negocinho que diz que espanta espírito ruim. Eu vi dentro de um carro, ia passando, perguntei o que é aquilo? Aquilo é para espantar espírito ruim. Eu falei, desde quando espírito ruim tem medo daquilo ali? Ferradura, né? Irmão, se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça, não é verdade? Pé de coelho, se pé de coelho desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé dele, irmão. Meu Deus, quanta besteira. E o problema é que às vezes dentro da igreja a gente está fazendo isso também. Ai, Jesus. Quando nós colocamos confiança nessas coisas, vocês aguentam me ouvir mais 10 minutos? Quando nós colocamos as confianças nessas coisas, queridos, elas revelam que nós cremos em Deus da boca para fora. Eu digo que creio, mas não creio. Por quê? Porque eu continuo trabalhando, fazendo por comida, por bebida, por roupa, por carro, por casa, por bens, e não por Ele. De novo, não estou dizendo que é errado ser próspero, amém ou não? Esse é o desejo de Deus. O nosso Pai é rico, se Ele é rico, nós também somos. Deus quer que você tenha um carrão, um casão, um chacrão, etc. Deus quer isso. Só que mais do que isso, Ele quer você. Porque não está preocupado com a tua conta bancária, ou com o teu carro, ou com a tua casa. Ele está preocupado com você.
Deus não se preocupa com coisas, Deus se preocupa com pessoas. Coisas são consequências. Ser próspero é consequência. Vida abundante é promessa de Deus. Mas essa vida abundante que é a promessa de Deus, eu recebo como consequência da minha vida com Deus. Entende isso ou não? Crê nisso? Essa é a questão. O esforço em busca de bens materiais torna-se o centro da sua existência e a principal prioridade da sua vida. Então você trabalha duro, mas não possui tempo, não passa tempo com Deus. Finge adorá-lo por algumas horas durante uma semana, mas nada mais. Todavia, a preocupação com coisas materiais, a satisfação de necessidades básicas e a vontade de progredir neste mundo não passa de um comportamento pagão. O conceito de um Deus pessoal e amoroso que cuida de nós é totalmente estranho aos pagãos. Por isso que tem crente, irmãos, que não aceitam quando você fala assim, Jesus te ama, Ele já fez tudo por você. Ele fala, aqui eu que não levanto cedo para ver. Eu que não ralo para ver. Ele não consegue aceitar que Jesus ama ele. À tarde eu estava aqui orando, nossa, até chorei. Falei, Jesus, obrigado pelo teu amor. Mas o amor de Deus é maravilhoso. Eu estava sozinho ali, tranquei o portão e a porta, e eu cantei, orei, chorei, me derramei, gritei. E acho que ninguém ouviu. Mas também se ouviu. Por que, queridos? Porque Ele é a fonte. Ele é um Deus pessoal e amoroso, Ele não é impessoal. O problema é que botaram um Deus distante, irmãos, lá longe. Deus está lá no céu, com um chicote que chega aqui na terra, esperando você fazer uma coisa errada para... Ou colocaram Zeus como rei do Olimpo lá, fingindo que é Deus, né? Com um raio na mão. Você errou, ele pega o raio e na tua cabeça. Você está sofrendo, sabe por quê, irmão? Está sofrendo por quê, irmão? Porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Deus está castigando você. E essa doença, Deus está castigando. Então você está orando para ser curado? Como se é Deus que pôs? Quem sou eu para ir contra Deus? Só que esse Deus é um Deus mau. A gente vê muita gente pregando um Deus bravo, um Deus nervoso, um Deus irritado, um Deus magoado, um Deus que precisa de terapia. Mas o nosso Deus, Ele é amoroso, queridos. Amém ou não? Isso é tremendo. O conceito de um Deus, pessoal amoroso, então os pagãos não aceitam. O Senhor, da maneira como essas pessoas o compreendem, é uma divindade distante, bastante ríspida, que deve ser agradada e persuadida a nos ajudar. Então eu vou fazer um voto para eu persuadir a Deus a fazer alguma coisa por mim. Eu vou fazer um jejum para ver se Deus faz alguma coisa por mim. Eu vou dar uma oferta para ver se Deus faz alguma coisa por mim. Enquanto eu vou dar uma oferta para fazer alguma coisa para o reino de Deus, eu vou tentar dar uma oferta para ver se eu convenço a Deus a me abençoar. Só que a Bíblia diz que Ele já me abençoou. Meu irmão, eu não preciso convencer a Deus a fazer uma coisa que Ele já fez. Eu não preciso convencer a Deus a me dar uma coisa que já é minha. Eu não preciso convencer o Alain a deixar eu ir embora com o meu carro. Não é meu. Eu entro e vou. Ou seja, Deus já me abençoou em Cristo Jesus. Amém ou não? Então agora eu dizimo por quê? Porque eu amo o reino de Deus. Eu sou grato a tudo que Ele me dá. Por isso que eu sou dizimista.
Agora eu oferto porque eu quero ver o reino de Deus crescer, prosperar. Então eu vou ofertar por amor. Eu vou trazer um bolo para o projeto. Por quê? Porque eu quero ver essas pessoas conhecendo Jesus. Eu vou dar uma oferta para comprar um bombom porque eu quero ver crianças e a família delas conhecendo o amor de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Agora eu oferto pelo motivo correto. Eu dizimo pelo motivo correto, não pelo motivo errado. Eu não dizimo para ser, eu dizimo porque eu sou. Eu não oferto para ter, eu oferto porque eu já tenho. Meu Deus do céu! Essa é a questão. O Senhor afirmou apenas que as pessoas religiosas, os pagãos, vão em busca de necessidades básicas da vida. Portanto, se alimentos, bebidas, abrigo, dinheiro, casa, carro e outros bens materiais são a sua prioridade, então você está pensando e agindo como um pagão. Não importa no que você afirma crer. O que importa é as suas ações. Precisamos de uma completa mudança de foco. Metanoia, mudança de mente. É hora de deixarmos de viver de acordo com a lista de prioridades de Maslow e começarmos a aplicar os princípios e as prioridades do reino dos céus. Dia 21. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar a marmita. Busque em primeiro lugar no jornalzinho as promoções dos supermercados para comprar mais barato. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ele é a minha justiça, irmão. Ele é a tua justiça. Pastor, o que estão fazendo comigo é injusto. E aí? Fica na tua, deixa ele cuidar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Acho que vocês não estão entendendo muita coisa, mas não tem problema. Se vocês estivessem entendendo, acho que vocês já estavam igual os africanos, jogando as cadeiras para cima. Perguntei um dia, os irmãos lá na África, na Angola, por que vocês saem dançando com as cadeiras? Pega as cadeiras assim, põe na cabeça e sai assim. Faz aquele estilo, aquele dança e grita. Aí sabe qual foi a resposta? Nós somos tão gratos ao que Deus nos fez, que é a salvação da nossa alma. Eu estou falando de África. As igrejas não é com parede nem com ar-condicionado não, irmãos. São 4, 5, 6 pau, travado em cima, com uma lona jogada, um calor terrível. Instrumento é um atabaque feito com couro de animal e um trombone. Todo instrumento tem. Mas a resposta foi, nós somos tão gratos ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e só dar glória a Deus não adianta. A gente precisa fazer alguma coisa a mais. Você é grato ao Senhor pelo que Ele tem feito por você? Teu mente denuncia. Esse teu mente denuncia. Dá mais uma chance. Você é grato pelo que Deus fez por você? Você está entendendo, querido? Conceito. Precisamos de uma completa mudança de foco, mudança de mente. É hora de deixarmos de viver com as prioridades lá da lista de Maslow e começar a viver com as prioridades do reino de Deus. O que é a prioridade? O reino. A prioridade é o reino, a prioridade é buscar o reino, a prioridade é Jesus em primeiro lugar na minha vida, e depois o resto acontece. Quem começa a fazer isso, você vê só, eu desafio você a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Eu desafio. Tudo isso, nossas necessidades, nos será acrescentado.
Porque eu coloquei a prioridade no reino. Portanto, não temos que trabalhar em função dessas coisas, nem nos preocuparmos com elas. Deus nos concederá essas coisas livremente, se dermos prioridades ao reino de Deus e à sua justiça. Não estou dizendo que não é para você ir trabalhar amanhã, só que amanhã você vai acordar cedo, e aí você vai, bom, eu abro a minha empresa, eu vou trabalhar, aí entro às 8, então tá, eu vou levantar às 7. Meia hora com Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo culto de ontem. Deus, obrigado porque eu entendi, eu estou aqui com o Senhor agora. Senhor, obrigado por esse dia, por esse tempo, obrigado pela vida, pela saúde. Deus, obrigado pelos clientes de hoje, obrigado pelas vendas de hoje, obrigado pelos negócios de hoje. Deus, obrigado porque o Senhor me fez abençoado, o Senhor é a fonte da minha bênção, e eu te louvo por isso, aleluia, glória a Deus, e vai trabalhar. E terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira, e sexta-feira, e sétima-feira, e oitava-feira, e assim vai. E você vai ver as coisas acontecerem. Amém ou não? Está terminando. Isso não significa que temos de largar o emprego, ficar esperando o Senhor, lançar tudo no nosso colo. Eu quero dizer apenas que, enquanto trabalhamos dia a dia em nossa profissão, estamos vivendo para a prioridade de Deus. Quando colocamos a prioridade de Deus e do seu reino, totalmente confiantes nele, confiantes que ele nos protege, confiantes que ele que cuida de nós. Este é o antídoto contra o estresse, contra a ansiedade, contra a preocupação. Aí você não vai ter mais pressão alta, irmão. Você olha para você e fala, mas o mundo está caindo e você está lá. Eu confio. Lembra que eu contei da historinha do avião a semana passada? Que o menino viajando sozinho no avião, turbulência forte, abrindo até os compartimentos, caindo mala na cabeça do povo, caiu as máscaras de respiração. E o menino ali sozinho, a senhora olhou para você, mas você não está preocupado não? Não está com medo? Ele falou, não estou com medo não. Mas por quê? Ele falou, porque meu pai é o piloto. Meu pai que é o piloto, acabou. Amém ou não? É hora de deixarmos de lado a mentalidade pagã com suas prioridades de bens materiais e adotar a prioridade divina do reino de Deus, que é o reino de Deus e a sua justiça. Para encerrar, Isaías 26, 3 e 4. Olha o que a palavra de Deus oferece para nós. Olha que promessa linda. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. O que será que é perfeita paz? Perfeita paz é o mundo está caindo, meu irmão, você está dormindo. É aquilo que Jesus no barquinho, sabe que Jesus estava no barco, atravessando o mar da Galileia, veio uma tempestade, Jesus estava dormindo enquanto o barco estava afundando, e aí os discípulos chegam e falam, mestre, não te importa que morramos? Jesus fala, não estou entendendo esse negócio, não, peraí, Jesus, acalma-te vento, cala-te mar, e tudo se fez grande bonança, acabou. Isso é plena paz, perfeita paz. O Senhor guardará em perfeita paz aquele, quem que o Senhor guarda? Aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. O 4. Confiem para sempre. Até quando? Para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! Irmãos, larga a mão ser tradicional, seja um pouquinho mais pentecostal. Meu Deus, dá uns... O Senhor guardará em plena paz aqueles que nele confiam. Glória a Deus. E aí ele dá o conselho no 4. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Então o segredo para uma vida abundante, o segredo para uma vida abençoada, o segredo para uma vida feliz, o segredo para uma vida próspera é confiar somente no Senhor, depender somente do Senhor. Por quê? Pois Ele é a fonte. Meu
Deus, para encerrar, o segredo para uma vida abundante, meu irmão, eu termino com o segredo para você ser próspero, sem patuar, sem expulsar os espíritos ruins lá com o negocinho na porta, sem nada disso, meu. Olha aqui, ó, o segredo para a vida abundante, abençoada, feliz e próspera é confiar e depender do Senhor, pois Ele é a fonte. Fonte de toda justiça, fonte de toda sabedoria, fonte de todo conhecimento, fonte da saúde, fonte da prosperidade, fonte da vida abundante. Ele é a porta aberta, meu irmão. Você crê nisso? Então coloque-se de pé. Certo, pastor Lucas? Coloque-se de pé. Está na hora de você começar a vibrar com Jesus. Está na hora de você começar a vibrar com a palavra de Deus. Quando você perde a oportunidade, quando você diz amém, você está dizendo eu recebo. É isso mesmo, eu quero. Para mim você perdeu muita oportunidade hoje de falar um amém, um eu recebo. Dá um glória aí, meu irmão, gritar, Deus, amém, eu quero, esse é eu. Sim ou não? É em Cristo, meu irmão, é em Cristo. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. E quando eu creio nisso e ajo dessa forma, meu irmão, ser dizimista é fácil, ser ofertante é fácil, vir na igreja é fácil, jejuar é fácil, ir para o retiro é fácil, frequentar o grupo familiar, tudo fica fácil. Porque tudo é por Ele, vem dEle e é para Ele. Pai Celestial, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Senhor, nos ajude a sair do paganismo e viver o reino. E viver o reino. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a fonte de justiça, o Senhor é a fonte de saúde, o Senhor é a fonte do conhecimento, o Senhor é a fonte da sabedoria, o Senhor é a fonte da prosperidade, o Senhor é a fonte da abundância. Tudo vem de Ti. Nós dependemos do Senhor. E obrigado, Pai Celestial, por cuidar de nós. Obrigado porque o Senhor cuida da nossa saúde, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa empresa, dos nossos negócios, do nosso dinheiro, das nossas contas. Eu te amo, Jesus. Obrigado por teu amor. Louve a Jesus um pouquinho. Fale coisa boa, uma coisa legal para Jesus. Fala uma coisa bonita para Jesus. Isso é louvor. Comece a falar uma coisa bonita para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele, se a palavra abençoou você, fala para alguém assistir no YouTube essa semana depois. Logo vai ser colocada. Aba Rio Preto no YouTube, ou Pastor Renato Quadrado. Ouça de novo e comece a receber de Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Deus funcione. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale. Louve a Jesus, louve a Jesus, louve a Jesus, louve a Jesus.